Bem-vindos ao nosso canal da Igreja Tal da Graça, bem-vindos a mais uma Psicologia dos Justos. Como nós falamos anteriormente, no nosso encontro anterior, hoje daremos continuidade à Psicologia da Alegria, dizendo que quem tem fé plena em Deus remove toda e qualquer preocupação de seu coração e serve a Ele com total dedicação. Você é o nosso bem-vindo de estar juntamente conosco para mais essa jornada dominical de meditação, de estudo, de reflexão sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre o nosso caráter diante de Deus e diante do nosso semelhante. Então, como nós falamos, agora há pouco, que nós precisamos ter plena fé em Deus, precisamos remover toda e qualquer preocupação de nossos corações e precisamos servir a Deus com total dedicação, ou seja, com total reverência, com total cuidado, percebendo em todos os aspectos humanos no que nós podemos melhorar enquanto pessoas, enquanto seres espirituais também. E é a nossa responsabilidade de ponderarmos ideias e pensamentos com a finalidade de encontrar quais são aquelas que fortalecem a nossa fé em Deus. Para isso nós precisamos atentarmos para 7 passos importantes que precisamos de cara levar em consideração. E o primeiro ponto está justamente em que nós devemos ter em mente que Deus é mais misericordioso com os homens do que o mais misericordioso dos homens. E que Ele protege o homem secreta e abertamente e o faz mesmo sem que ele saiba que está sendo protegido, como está escrito. Ele protege os que são simples. Então observe que Deus ele é mais misericordioso do que qualquer outro homem, do que qualquer homem que você possa imaginar, pensar que seja misericordioso. Por quê? Porque Deus ele age tanto de forma presente, tanto de forma aberta, de forma abertamente em que as pessoas possam perceber que Deus está agindo na vida daquela pessoa, como também de forma secreta, sem que a pessoa perceba. Ou seja, nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos ter essa certeza. O segundo ponto que nós precisamos levar em consideração está relacionado justamente ao entendimento, ao saber que todo o bem que os nossos pais fazem por nós, que nossos irmãos fazem por nós, que os nossos parentes e amigos fazem por nós, não provém de outro senão do Todo-Poderoso. Sendo essas pessoas que fazem o bem para nós, nossos pais, irmãos, irmãs, amigos, todos esses que fazem o bem para cada um de nós, estes o fazem de forma a serem instrumentos do agir de Deus. Ou seja, essas pessoas são meros mensageiros da bondade da parte de Deus para conosco. Outra coisa que nós precisamos ter em mente, que está justamente no terceiro ponto que nós precisamos levar em consideração, é o seguinte: do mesmo modo, nós devemos sempre lembrar que tudo que o Altíssimo nos dá é fruto de sua benevolência infinita, não por o merecermos ou porque o Santíssimo, bendito seja Ele, Ele precisa nos favorecer, Não é nem por uma coisa nem por outra.
mas é simplesmente porque Ele, o Eterno, Ele é bom. Então, Ele exerce de bondade para conosco simplesmente porque Ele é bom. Não é porque eu mereço, não é porque você merece a bondade de Deus. Não, é porque Ele é bom. Independentemente se você merece ou não, Deus vai ser sempre bom para você. E aí você pode me perguntar, mas como assim, Paulo Neto? Deus vai ser bom com uma pessoa que é ímpia, que é iníqua, que é pecadora? Sim, Deus vai ser bom para com elas. E eu provo isso para vocês quando o profeta diz que a vontade de Deus, o desejo de Deus, o querer de Deus, não é que o ímpio pereça, não é que o pecador pereça, mas é que o pecador chegue ao pleno conhecimento da verdade, que o ímpio abandone seus maus caminhos. E como é que o ímpio e o pecador vão abandonar os maus caminhos se eles têm em mente, digamos, se eles veem um Deus colérico que os odeia? Ele nunca vai chegar ao pleno conhecimento da verdade, ele nunca vai mudar ou ele nunca vai abandonar os seus maus caminhos se Deus não for bom com ele. Porque ele vai entender que se Deus é bom com ele, mesmo ele fazendo mal, ele vai perceber que ele precisa mudar. Ele vai entender que é ele que precisa mudar em relação a Deus e não Deus em relação a ele. E aí nós temos o outro ponto que é importante, o quarto ponto, onde nós precisamos entender que o homem deve entender que existem limites e um fim para tudo o que ele tem na terra, e que ninguém, exceto o Criador, tem o poder de diminuir ou estender esses limites. Não temos o poder de diminuir o que Ele, o Senhor, nos decretou, nem de aumentar o que Ele nos subtraiu. Nenhum homem pode adiantar, o que Ele decidiu que iria. Aliás, nenhum homem ele pode adiantar o que Deus decidiu, o que Deus decidiu que deveria ser mais tarde, ou que deveria tardar. E nem atrasar o que o Eterno decretou que deveria ser antecipado. Ou seja, tudo acontece e existe de acordo com a vontade, e aos decretos do exaltado, bendito seja Ele, ou seja, do Todo-Poderoso. Mas isso é algo que não nos compete querer saber. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nós precisamos entender que somente Deus, Ele sabe, Ele conhece o que deve ser antecipado em nossas vidas e o que deve ser prolongado em nossas vidas. Eu preciso apenas confiar e crer em Deus, para que no momento em que essas coisas que vão ser antecipadas, eu esteja preparado para antecipar. Naquelas coisas que são prolongadas, eu tenha paciência para esperar. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu e inclinou os seus ouvidos ao meu clamor. Quinto passo que nós precisamos levar em consideração é este, que nós devemos ter em mente que o Santíssimo, bendito seja, sabe o que guardamos no coração. Ele conhece nossos mais íntimos pensamentos e sabe quando falamos a verdade e quando mentimos. O servo de um rei carnal, de carne, de carne e osso, ele pode até enganar seu senhor por toda uma vida, fazendo-o pensar que o ama, quando na verdade o detesta, recebendo benefícios em troca deste amor superficial. Isso em relação a um rei terreno, um rei carnal, um rei finito. Mas quando nós olhamos para o lado espiritual em relação a Deus, isso se torna impossível de se esconder qualquer tipo de pensamento ou sentimento do Criador, pois Ele conhece o nosso íntimo e nossas inclinações dos pés à cabeça. Ou seja, não existe nada oculto que Deus não saiba. E por que Deus não age
né? Por que Deus não nos pune no exato momento que nós ainda estamos conjecturando, enquanto nós estamos preparando ou estamos arquitetando o mal? É porque Deus dá a oportunidade do homem de escolher se vai querer fazer ou não. Dá a oportunidade do homem do livre-arbítrio, né? Ele sabe se nós acreditamos nele ou não. O sexto ponto que nós devemos levar em consideração dentro da psicologia da alegria é este de que nós devemos fazer tudo o que Deus nos manda e evitar tudo o que Ele nos proíbe. Se almejamos receber os favores que o Criador lhe tem reservado, nos tem reservado, como está escrito, faz a vontade de Deus como se fosse a tua, para que Ele faça a tua vontade como se fosse a dele. Suprime a tua vontade ante a dele, para que Ele suprima a vontade dos outros ante a tua. Isso aqui é maravilhoso porque é justamente isso aqui que Cristo fez ao longo da sua trajetória, ao longo da sua vida, quando Ele esteve aqui. Quando Ele nasceu, Ele cresceu, Ele se tornou um jovem, se tornou um adulto, enfrentou a tentação e na tentação Ele demonstra como é isso que eu acabei de falar. Eu devo fazer a vontade de Deus como se fosse a minha, para que Deus faça a minha como se fosse a dele. Eu devo estar atento à vontade de Deus. Eu devo me encurvar. Eu devo me submeter à vontade de Deus, para que também as vontades dos outros se submetam à minha vontade. Ou não prevaleço sobre a minha vontade. Quando Cristo nos ensina e nos mostra que o mais importante é cumprir com a vontade de Deus em sua vida, como se essa vontade fosse a dele, né? Esse exercício que Cristo faz no deserto, nos ensinando como vencer a tentação, é o exercício que nós precisamos ter diariamente para podermos, de fato, não digo assim ser abençoado por ser abençoado, mas nos tornarmos filhos de Deus. Porque a maior bênção que o homem pode receber é se tornar filho de Deus. O Eterno, né? Ele é maravilhoso, porque ele nos dá essa oportunidade. Mas se alguém confia no Senhor, confia no Eterno, e não faz o que Ele ordena, este peca por tolice. Sobre esse tipo de pessoa, as Escrituras são bem claras. Que esperança tem o malfeitor? Deus lhe tolherá, ou seja, Deus limitará, Deus impedirá, Deus negará o seu espírito. Ouvirá, pois, Deus o seu pranto? E o profeta exclama: roubarás, matarás, te prostituirás, levantarás falso testemunho, queimarás incenso a Baal, servirás outros deuses que não conhecestes, e então virás à minha casa, que tem o meu nome? Porventura tornar-se-á a casa que leva meu nome um covil de ladrões? Ou seja, se nós que buscamos isso, independentemente se você é evangélico ou não, se você é católico ou não, se você tem uma crença ou não, mas se nós levarmos em consideração este fato, ou seja, se eu sei o que eu devo fazer, se eu sei como devo me comportar, se eu sei que atitudes eu devo ter em relação a mim mesmo, em relação às pessoas, em relação a Deus, se eu busco de fato fazer a coisa correta, como é que eu vou continuar nas mesmas práticas que eu vivia antes, das quais desagradam a Deus? Como é que eu vou ser, de fato, como é que essa felicidade ela vai estar alicerçada, solidificada, estruturada dentro da minha psique, dentro da minha personalidade, dentro do meu eu, dentro do meu inconsciente? Como é que essa felicidade ela vai se manter viva se
Na minha consciência existe essa dubiedade, essa dicotomia, essa guerra, como Paulo fala, esse combate entre essas duas leis que existem dentro de nós. Então eu preciso entender que eu uma vez alcançado pelo Evangelho, eu devo deixar o Evangelho penetrar no mais íntimo da minha vida, deixar que essa felicidade que o Espírito me proporciona não apenas seja uma felicidade momentânea, temporária, mas seja uma felicidade na qual vai se entranhando, se fundindo com minha consciência, vai se entranhando, se fundindo com o meu inconsciente, vai se entranhando e vai se fundindo com tudo aquilo que faz parte e que não faz parte de mim, mas que me cerca, me rodeia. Então, eu preciso entender isso. Eu preciso viver isso. Porque senão eu vou ser um mentiroso. Senão eu vou viver uma falsificação de mim mesmo. E vivendo essa falsificação, eu vou acabar entrando em contradição diante de um Deus que conhece todas as coisas. E o sétimo passo importante também, que nós precisamos levar em consideração para de fato essa alegria se tornar parte de nós mesmos, essa alegria se tornar algo pessoal, né? É o seguinte, que cada indivíduo tem que levar em conta que Deus o criou para executar um certo número de tarefas no decorrer de sua vida, e que também criou os meios para que seu sustento, seja para sustento, né? Que esta pessoa ela deva ganhar com esforço e labor. Se tudo que o homem precisa, como vestimenta e alimentação, pudesse ser conseguido sem esforço, alguns mandamentos não seriam cumpridos, como a caridade, que é o amor, e o esforço para não roubar e cobiçar o bem alheio. Se pudesse conseguir tudo o que precisava, ou tudo o que você precisa, sem esforçar-se, o que levaria o homem a roubar? Ou o que impediria do homem de roubar? No entanto, quando esta pessoa precisar lutar pelo seu sustento e ao mesmo tempo afastar seus pensamentos de furtar o que é do próximo, demonstra sua plena confiança em Deus, como está escrito: porém aquele que confia no Eterno, ele confia no Senhor, a benevolência do Eterno, a bondade do Eterno vai envolvê-lo ou o envolve. Similarmente, né, Ezequias, né, Hisquiarru, né, o rei de Judá, ele ocultou o livro das curas. Existia um livro chamado Livro das Curas na comunidade judaica naquela época, em que Ezequias, o rei Ezequias, ele ocultou, ele escondeu. E eu acredito que eu tenho esse livro das curas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não sei ao certo se é esse, mas eu tenho esse livro aqui que se chama A Espada de Moisés, né, que é um livro interessante, né, e um pouco complexo, né, e aqui existem orações que eram feitas, né, com propósito de cura, mas havia um livro chamado Livro das Curas, e o rei Ezequias, ele escondeu. E qual foi o propósito do rei ter escondido esse livro das curas? Para que os homens confiassem em Deus e não nos remédios. Ou seja, o livro das curas, o que era? Era como se fosse um livro de receitas, de remédios, para que o povo pudesse ser curado. Se o homem não precisasse trabalhar, ou seja, se o homem não se esforçasse,
para trabalhar pelo seu sustento, ele poderia tornar-se uma pessoa ociosa e ir atrás dos prazeres, e ele com certeza iria atrás dos prazeres do corpo, cometendo todo tipo de transgressão, como está escrito: e engordou-se Jeshurun e deu coices. Os sábios judeus, os sábios de Israel, de abençoada memória, eles disseram o seguinte: é bom estudar a Torá, é bom estudar a lei do Senhor e ter simultaneamente um trabalho, pois ocupar-se com ambos faz esquecer o pecado. Ou seja, o que eles estão querendo dizer? Eles estão querendo dizer que é importante você se ocupar com a meditação da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, e ao mesmo tempo também você ter um trabalho, um emprego. Por quê? Porque assim você vai ocupar a tua mente no seu trabalho e nos seus estudos, e você não vai ter tempo, ou vai ter tempo ocioso para estar pensando em outras coisas que não agradam, não edificam, não acrescentam nada à sua vida. Ou seja, vai pensar no pecado. Ou seja, quando eu ocupo minha mente e o meu corpo com as coisas que devem ser ocupadas, com a vontade de Deus, a palavra de Deus, o trabalho, o sustento, o meu sustento, o sustento da minha família, quando eu me ocupo com isso, eu não vou ter tempo para pensar no pecado. Mas o Eterno, ele delegou ao homem 2 tipos de serviço. O Senhor Deus, ele deu ao homem 2 tipos de serviços que o homem precisa fazer. O primeiro é o que lhe proporciona sustento, e o segundo, o que lhe ordena a lei do Senhor. O modo correto de distribuir o seu tempo é o meio tempo entre o que faz para sustentar-se e para progredir espiritualmente. Então eu tenho que ocupar meu tempo, metade dele em prol do meu sustento da minha família, e a metade do meu tempo com o sustento da minha progressão espiritual, o sustento do meu espírito. O homem tem por dever fortalecer tanto o corpo quanto o espírito, para que um não sobrepuje as necessidades e missões do outro, como está escrito: vosso pai não comeu e bebeu ao mesmo tempo que promoveu a justiça e a benevolência, pois isto foi bom para ele. E o rei Salomão diz: bom que não te esqueça nem de um nem do outro pensamento, pois aquele que teme ao Eterno, ao Senhor, livrar-se-á de ambos. Ou seja, eu tenho que estar preocupado, eu tenho que estar ocupado tanto com a minha existência, em zelar, cuidar com a minha saúde, cuidar com a minha alimentação, com o meu bem-estar, trabalhando, como também o lado espiritual. E é interessante, no que nós acabamos de falar, que quando você está fazendo um trabalho, você não deve estar fazendo o outro. Ou seja, no momento em que você está meditando na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, se aprofundando na palavra de Deus, procurando entender a vontade de Deus para a tua vida, você não deve estar pensando em trabalho, no trabalho secular, no trabalho que você está fazendo para sustentar a tua vida. Da mesma forma, quando você está trabalhando, você deve estar concentrado naquilo que você está fazendo ali no teu trabalho. Deus dá 2 coisas para você fazer, mas ao mesmo tempo Ele dá o tempo certo para que você execute. Para quê? Para que você, deixando de fazer um, o outro venha sobrepujar aquilo que você deixou. O que Paulo fala é interessante quando ele diz: o desejo de fazer a vontade de Deus, fazer o bem, está dentro de mim. Mas não é o que eu quero fazer que eu faço, não é a vontade de Deus que quero fazer, essa faço, mas sim a vontade da carne, do pecado, porque em mim, como Paulo diz, em meu corpo, não há bem algum.
E como é que nós podemos mudar isso? Como é que nós podemos superar isso? Como é que nós podemos viver de uma forma agradável diante de Deus? É equilibrando essa balança. Se o lado que mais pesa, o lado que está mais forte em mim é o da carne, eu preciso fortalecer do espírito. Ou seja, as minhas preocupações, as minhas angústias em relação à questão do mundo, em relação à questão dessa existência, se estiverem muito acima, ela vai sufocar as necessidades, né, espirituais. Ela vai roubar o tempo e ela vai enfraquecer a tua espiritualidade. Então, para isso, eu tenho que começar a balancear. Eu tenho que começar a buscar mais um pouco a leitura, a meditação, buscar mais um pouco a forma de como eu vou colocar em prática isso que eu estou aprendendo, no que eu estou lendo, meditando, observando, vivendo. Por quê? Porque à medida em que eu vou equilibrando a balança, eu vou elevando a parte da espiritualidade, a parte carnal, ela vai deixando de buscar as vaidades. E por mais que ainda a parte carnal, natural, ela se equilibre, o equilíbrio significa que as paixões da carne foram sufocadas, e o que a carne procura é apenas aquilo que é mais importante para ela. E como ela vai procurar? Vai procurar porque a parte espiritual, ela vai fazer lembrar a carne do que ela tem que fazer. E o que ela tem que fazer? Subjugar o seu desejo, sua vontade, à vontade de Deus. O correto é confiar na providência divina e não dirigir todo o empenho ao seu meio de sustento, sabendo que este serve unicamente para dar-lhe forças e meios de servir o Eterno. Comparemos a seguinte situação, com um homem que corta lenha com seu machado. Poder para rachar a lenha não vem da lâmina do machado, mas dos golpes desferidos pelo lenhador. O machado é somente o meio pelo qual sua força é transferida para o pedaço de madeira, rachando-o ao meio. Quando você se ocupa do seu trabalho, o homem não deve pensar que o pão de sua família depende daquilo com que se ocupa naquele momento, e que se for despedido ou perder seu negócio, sua família perecerá. Ao contrário, né, ele precisa ter em mente que o Altíssimo, o Eterno, o colocou ali, ou que fez seu negócio prosperar, e confiar que se houver mudança de qualquer natureza, Deus tem uma alternativa reservada para ele e sua família. Muitos são os mensageiros do Eterno, como está escrito: nada impede ao Todo-Poderoso de salvar uma alma por meio de uma pessoa ou de uma multidão. Porque é Ele quem te dá forças para conseguir riquezas. E não por força e não por poder, mas por meu espírito de boa vontade, diz o Eterno. Ou seja, se Deus te colocou em um lugar, se você está trabalhando hoje, é porque Deus te colocou lá. Se hoje você consegue tirar teu sustento da terra, você é agricultor, você é pescador, você trabalha na indústria, você trabalha como funcionário público, estadual, federal, seja lá qual for o teu trabalho, você está ali porque Deus te colocou ali. E se houver qualquer mudança, não tema, não tenha medo. Você vai sair daquele lugar e vai para um outro lugar, porque Deus vai cuidar de você, porque você deposita a sua confiança no Eterno. Quando alguém tira seu sustento de uma só fonte, não deve colocar nesta fonte todas as suas esperanças, mas sim, do fundo do coração, depositá-las nas mãos do Criador. Não é suficiente apenas pensar no assunto. Nós devemos expressar continuamente nossa gratidão ao Criador por não nos ter abandonado.
Vamos ver um bom exemplo agora. Uma fila de 100 cegos, eles caminham pela rua. Cada um apoiando uma das mãos sobre o ombro do colega da frente. A primeira pessoa da fila, ela enxerga perfeitamente e conduz a todos. Cada cego sabe que o homem que está à sua frente não é quem realmente conduz a fila. Quem faz isso, na verdade, é o que enxerga. Se ele falhar, toda a fila pode cair. Do mesmo modo, nós devemos pensar que somos como aquela fila de cegos, como essa fila de cegos. Cada um de nós apoia-se no companheiro, mas que quem dirige a fila, porque enxerga toda a realidade, é o Eterno, bendito seja Ele. Então, vamos pensar da seguinte forma: você não é o único cego dessa existência. Você não é o único que não enxerga nesse mundo. Você é um dos cegos desse mundo. E você caminha porque você depende do outro. E essa dependência é como se fosse a sua mão sobre o ombro do outro cego. Mas entenda que quem está conduzindo você na direção certa é Deus. E olha só, se um dos que caminham tirar a mão, muitos que vêm depois dele errarão, perderão o caminho. Então, nós precisamos ter em mente a confiança em Deus. Porque se nós perdermos, se nós dependemos de outras pessoas para o nosso sustento, essa dependência de outras, que por sua vez dependem de outras, e todos dependem de Deus, como está escrito: guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, falo-os caminhar por veredas que lhes são desconhecidas. Olhai os que são cegos, para que possam ver. Quem é cego como o meu servo, que não quer ver, ou surdo como o meu mensageiro, que não quer ouvir? Quem viu? Ou seja, se nós somos servos de Deus e somos cegos e surdos, quem Deus vai enviar? Então nós temos que ter em mente isso, nós temos que entender que é Deus que nos guia, Ele é os nossos olhos. Ele é os nossos olhos. Por isso que nós, quando Paulo diz que já não é ele que vive, mas Cristo que vive neles, e a vida que ele vive agora na carne, ele não vive mais pela sua própria fé, mas ele vive pela fé do Filho de Deus. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer? Diz, olha, já não sou eu que vejo, mas é Cristo que vê por mim. As coisas que eu vejo agora, não as vejo de mim mesmo, mas é Cristo que está em mim que vê por mim. Então nós precisamos entender isso é importante para o processo da internalização da alegria. Quem é cego como aquele homem perfeito e cego como o servo do Eterno? Nossa confiança em Deus deve estar presente a todo momento em todas as áreas de nossas vidas. Aqui estão alguns pontos tão próximos quanto cruciais aos quais esta confiança está intimamente ligada. Ampliando nossa consciência sobre sua importância, nós estaremos cultivando e fortalecendo ainda mais o sentimento. O sentimento. Então, nós temos alguns pontos importantes, alguns pontos necessários para nós vivermos de acordo com a vontade de Deus. O primeiro é nosso estado de saúde. Ao mesmo tempo em que depositamos toda a nossa confiança na providência divina e tomamos consciência que é Ele quem nos dá saúde e faz
todos os nossos órgãos e membros de nosso corpo funcionarem da maneira apropriada, nós devemos, né, levar em consideração que precisamos, né, nos alimentar corretamente, e há espaço de tempo que precisamos aumentar, né, o aproveitamento do alimento ingerido. Nós temos também a obrigação de procurar o médico para nos indicar o modo certo de curar algumas moléstias que tenha nos afligido. Devemos saber que o médico que nos cura foi colocado em nosso caminho pelo Eterno. É proibido deixar de ir ao médico se estivermos doentes, achando que Deus nos curará sem que tomemos medicamento algum. Tampouco devemos ingerir alimentos, não devemos ingerir alimentos podres ou venenosos, acreditando que se os céus nos decretaram saúde, nada nos fará mal. O profeta Samuel disse: como caminharei com tranquilidade, sabendo que o rei Saul quer me matar? Ainda que confiasse plenamente em Deus, isso não demonstrava falta de fé. Por isso o Eterno apareceu-lhe e ordenou: tome um bezerro e diga que veio ofertá-lo a mim. O rei Salomão diz ser um tolo quem se coloca em situação de perigo, dizendo: confio em ti, ó Deus. A lei do Senhor vai mais além e alerta o homem: não experimentarás o Eterno, não experimentarás ao Eterno, ou seja, não colocarás o Eterno à prova, vosso Deus. Quem se coloca numa situação perigosa e com isso perde a vida é punido com mais severidade que um assassino. Ou seja, nós precisamos levar em consideração o seguinte, isso para nós finalizarmos nosso momento de meditação sobre a psicologia da alegria nesse ponto. Depois nós vamos seguir, na próxima a gente vai seguindo, falando dos outros pontos. Mas observe nesse ponto importante. Não é o fato de você crer em Deus, não é o fato de você saber que Deus existe, não é o fato de você ser batizado com o Espírito Santo, não é o fato que você viu Deus operar, não é o fato que você tem certeza e convicção de que Deus está na tua vida que vai fazer com que você não busque os recursos que estão disponíveis para a sua saúde. Você não vai ter que você não precisa e não deve colocar Deus em prova. Eu vou comer de tudo. E por quê? Porque Deus está comigo. Se eu orar por alimento, eu vou comer de tudo. Lembre-se, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando Paulo diz que nós devemos dar ações de graças, que nós não devemos perguntar que alimento é o que nós estamos comendo, mas devemos orar e dar ação de graças a Deus por isso. Lembre-se que Paulo estava falando sobre uma situação específica. Uma situação em que você é hóspede. Uma situação em que você é convidado. Uma situação em que você está ali, né? É um momento, digamos assim, um momento não digo inesperado, mas um momento específico. Isso não significa que agora você vai fazer provas, não, eu vou comer de tudo. Eu adoeci, não vou procurar o médico porque Deus vai me curar. Eu tenho um exemplo bom, eu mesmo posso falar do meu próprio exemplo. Eu sofri um acidente, vinha na minha moto, um carro atravessou na minha frente, bati, tive traumatismo craniano, tive um problema de fístula, da fístula carótida. Precisava fazer uma embolização, uma intervenção cirúrgica, né, para obstruir a artéria, né? Deus começou a trabalhar na minha vida através de um oftalmologista que me passou por um neurocirurgião, um neurocirurgião que me encaminhou para o SUS. No SUS passei 59 dias internados para fazer uma cirurgia e graças a Deus foi perfeito. Eu ia morrer, mas eu vi nesse
nessa caminhada, nessa trajetória, o agir de Deus na minha vida. E eu vi um milagre acontecendo. Porque logo depois que eu saí, pessoas morreram tendo a mesma situação que eu. Então não é porque você crê em Deus, não é porque você acredita em Deus, não é porque você confia em Deus, que você, se encontrando em uma situação difícil de saúde, você vai querer pôr em prova a Deus. E se Deus estiver te colocando na prova, se Deus estiver te colocando uma situação em que você necessita reconhecer que Deus está agindo por intermédio de terceiros, por intermédio de outras pessoas. Lembre-se que Deus usava os profetas para curar. Lembre-se que Deus usou uma mula, um burrinho, uma mula, para repreender Balaão. Lembra-se que Deus usou um peixe grande para levar o profeta Jonas até Nínive. E se Deus usou todos eles, por que ele não usaria um médico, um psicólogo, um fisioterapeuta ou qualquer outro para te curar? Existem casos, situações que não, que Deus usa o sobrenatural, mas também existem casos que Deus usa o homem para efetuar a sua obra milagrosa. Nós precisamos entender essas coisas para poder, de fato, ser pessoas contentes, alegres, em plenitude, e não em momentos apenas. No nosso próximo encontro, nós vamos dar continuidade falando sobre o segundo ponto importante, que é justamente falando sobre o nosso sustento. Espero que você tenha gostado. Que Deus abençoe a todos, cada um de vocês. Não se esqueçam de avaliar o nosso trabalho. Tem aqui umas estrelinhas embaixo. Coloca 1, 2, 3, 4, 5 estrelas. Avalie o nosso trabalho para que o nosso canal possa ganhar visibilidade e assim muitas outras pessoas poderem ter acesso. Nós temos as nossas meditações diárias toda terça e quinta. Nós suspendemos um pouco nossas lives no sábado, mas nós temos nosso encontro aqui todos os domingos, com essa nossa psicologia dos justos, falando agora sobre a psicologia da alegria. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até a próxima.